Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa conversa aqui da prova. O pessoal tá entrando aí, vou esperar um pouquinho, tá bom? A gente já começa aí. Dá boa noite pra galera, Marcos. Olá, Thalita de Varginha. Muito bem, Cíntia. Muito legal. Já começa aqui já, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar aqui da nossa prova. Deixa eu só fazer um pedido para vocês. Se vocês tiverem com alguma dúvida, alguma questão que esteja aí enchendo o saco na cabeça de vocês, manda aí aqui no Insta mesmo, na nossa conversa, que eu abordo aqui com vocês, tá bom? O professor Thiago Menegaldo com a gente aí também, muito bom. Pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui é fazer uma abordagem sobre os nossos recursos, né? Muita gente está com medo de recurso. Eu particularmente não acho que vai cair recurso de novo, né? Já caiu na última, enfim, mas eu acho que é importante a gente saber. Então vamos lembrar alguns pontos cruciais. Primeira coisa, a gente, para pensar no recurso, a gente tem que lembrar as hipóteses de cabimento deles, né? Então, a partir do momento em que a gente entende aquilo que o examinador quer da gente, que a gente pode manejar a peça correta. Então, vamos lembrar, pensar basicamente naquelas duas figuras mais centrais, né? Apelação e agravo. A gente não pode ter dúvida, não pode ter receio de decidir pela apelação e pelo agravo, porque o que difere as duas figuras são decisões bastante diferentes, né? Então, a partir do momento em que a gente tem lá uma sentença, ou seja, o problema disse, julgou procedente ou improcedente os embargos, julgou procedente ou improcedente o mandado de segurança, julgou procedente ou improcedente a ação anulatória, qualquer que seja a linha, a gente vai pensar na apelação, né? Então, uma coisa que pode eventualmente trazer dúvida, porque muita gente faz confusão com o termo. Se a peça disser, olha, julgou liminarmente o mandado de segurança, julgar liminarmente o mandado de segurança ou extinguir liminarmente o mandado de segurança não é a mesma coisa de não conceder ou de negar a liminar. Então, galera, não vamos fazer confusão nisso. Se ele fala que julgou liminarmente a medida, é que a medida foi extinta de plano, de cara, tá? Então é importante a gente ter essa lógica na nossa cabeça. Ao passo que a figura que comporta, que cabe o agravo de instrumento, vai ser aquela figura, aquele recurso onde, aquela situação, perdão, onde existe o julgamento de alguma coisa que não colocou fim naquela ação ainda. Então, a decisão, por exemplo, que nega uma liminar, a decisão, por exemplo, que manda fazer o bloqueio da conta de alguém, a decisão que nega, por exemplo, a tutela ou concede a tutela antecipada. Então são decisões que não colocam fim ao processo. Vamos imaginar, por exemplo, aquela figura que nós temos lá quando a gente fala da decisão que nega, por exemplo, o segmento, não autoriza, por exemplo, a figura do bloqueio não, perdão, que fazendo barulho aqui no vizinho, tá me tirando a concentração. Vamos lá, aquela figura que permite, por exemplo, que faça-se o bloqueio dos bens do devedor na execução, né? É uma decisão que não coloca fim ao processo. É uma decisão que não põe fim àquela ação. Então, a partir do momento em que a Fazenda Pública pede isso e o juiz autoriza ou concede, a ação vai prosseguir. Ainda, né, na execução, se eu penso na figura da exceção, né, quando acontece a exceção de pré-executividade, o sujeito vai lá, apresenta a sua exceção e a Fazenda Pública
o juiz, perdão, não admite ou julga improcedente a exceção. A exceção, quando ela não é acolhida, ela não põe fim ao processo, né? Quando ela não é acolhida, ela não extingue a ação. Então, dessa decisão que for proferida em sede de exceção de pré-executividade, o que vai caber é o agravo de instrumento. Então, a decisão que não determina o prosseguimento da execução fiscal vai ser o nosso agravo de instrumento, porque ela nega o segmento à exceção, mas não põe fim ao processo, né? Ao passo que a decisão que extingue o crédito tributário, que extingue a execução fiscal por extinguir a ação como um todo, acaba gerando para a gente a possibilidade aí da apelação pela fazenda quando ela é acolhida em favor do contribuinte. Então, nessas duas figuras aí, o que a gente vai enxergar é exatamente a possibilidade dessas duas grandes características dos recursos, a apelação e o agravo, tá? Muita gente também pergunta, Rubens, estrutura da peça tem alguma coisa de diferente e tal? Pessoal, é simples. Vamos lembrar da seguinte lógica. Eu só preciso ter uma peça de interposição naqueles recursos onde eu entro com o recurso e ele vai ser levado para cima para ser analisado lá pela instância superior. Então, quando a gente olha, por exemplo, para apelação, né, a gente tem lá no próprio CPC, né, diz que a gente vai endereçar a apelação para o juízo que proferiu a sentença. Então, quando eu ingresso com a minha apelação, quando eu ingresso com a minha medida, eu faço a interposição do recurso de apelação na primeira instância e a primeira instância é quem vai remeter para o segundo grau julgar a nossa ação. Então, a partir do momento em que eu preciso dessa subida, né, para outra instância analisar o meu recurso, eu vou pensar na peça de interposição. Quais são as peças que tem isso? A gente tem a própria apelação, os recursos especial e extraordinário. Os agravos, em regra, eles são apresentados para quem já vai julgar a medida. Então, por exemplo, quando a gente pensa no agravo de instrumento, eu já vou direto no segundo grau, direto na segunda instância, reclamar lá acerca daquilo que foi decidido na primeira instância. Então eu não vou pensar em fazer qualquer coisa diferente em relação a isso, eu não preciso da peça de interposição. Deixa eu só dar um oi para a galera aqui, dar um oi para a doutora Bianca, foi minha aluna lá em Goiânia. Oi Bianca, São Paulina também, inteligente, né? Bom ver você por aqui, a Nanda que está com a gente aqui no Legale, a Lores, Bruna, Alexandre Santos, dá um oi pra galera toda que tá acompanhando a gente aí, a Steph também, eu não tinha visto você aqui, oi Steph, estamos aí, Bruno, Gustavo, Rodrigo, todo mundo aqui, legal que vocês estão com a gente aqui hoje. Bom, vamos lá galera, então assim, ó, o que a gente tem que sacar então, ó, peça de interposição, só naqueles que eu preciso de fato subir o recurso. Então, apelação e os nossos recursos, ó o Evandro aí também, e os nossos recursos que vão para o segundo grau. Então, apelação, os recursos especiais e extraordinários que vão da segunda para Brasília, né, para STF, para STJ, os agravos não necessariamente, a gente precisa dessa figura da peça de interposição, o agravo de instrumento especialmente, né, porque ele vai para a figura direto para o segundo grau para ser analisado. Beleza? Pessoal, um outro ponto aí que eu quero que a gente tenha muito cuidado. Quando a gente entra com recurso, os recursos eles são todos, precisam ter uma característica importante. Eles precisam de que a gente peça adequadamente o que a gente quer naquele recurso. Em regra, eu sempre trabalho com aquela ideia, né, de receber, processar e dar provimento ao recurso, né? Reformar a sentença, reformar a decisão interlocutória, né? Qualquer que seja essa via que você usar, não está errado, enfim, mas mais do que isso, se eu entro com uma ação para reformar, o recurso para reformar uma decisão que negou uma repetição de indébito, a minha
o meu pedido da apelação tem que ser no sentido de reformar e autorizar a repetição. Se eu entro com um agravo para, por exemplo, imagine que o agravo não foi acolhido e não acolheu a exceção para executividade, eu quero que no meu pedido do agravo seja revertido isso e seja dado o acolhimento ao pedido que eu lancei mão lá quando eu entrei com a minha exceção de pré-executividade. Então o que eu quero no recurso é justamente a reforma ou a modificação da decisão que eu estou recorrendo lá, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aí vocês respondem aí no aplicativo. Tá me ouvindo bem? Preciso que eu coloque fone, porque tem barulho aqui, tá me atrapalhando, mas não sei se vocês estão ouvindo bem. Se tiver, manda um ok aí para eu ficar em paz. Hello, tem alguém aí? Ah, sim. Tá me ouvindo bem então? Maravilha, show de bola. Pessoal, então beleza, recursos, eu quero que você então tenha essa tranquilidade, tá? Não quero nada demais. Dentro das ações que a gente já cansou de ver, obrigado aí da galera da resposta de vocês, valeu. Dentro daquelas hipóteses que a gente pensa em recurso, são essas as nossas lógicas, tá? Então é entender o que motivou a decisão e o que eu quero com ela. Um outro ponto que é importante a gente sacar nas decisões, nos recursos, é o seguinte: lembra que recurso, em regra, tem preparo. Então, quando eu penso na apelação, quando eu penso no agravo, quando eu penso no especial, no extraordinário, são recursos que têm preparo e, em regra, a banca examinadora, quando menciona isso, faz o pedido, faz a pontuação em relação ao item do preparo, tá? Das custas processuais, e lembrando sempre que eu preciso justificar a nossa tempestividade, né? Então, naquela estrutura que você que é meu aluno já está sabendo como é que faz, né? Então, endereçamento, qualificação, cabimento, fato, direito, tutelas e pedido, né? A estrutura padrão que a gente trabalha. Nesse item do cabimento, a gente sempre vai tratar aí de justificar a tempestividade do nosso recurso. Então a gente ingressa com o recurso no prazo correto e vai justificar isso usando o próprio artigo 1003 lá do Código de Processo Civil para justificar o ingresso do recurso no prazo adequado ou no prazo legal, né? 15 dias. Beleza? Maravilha. Se tiver alguma coisa que você queira saber, manda pergunta aí para mim que eu já respondo aqui agora, se tiver alguma coisa pontual, tá bom? Vou falar um pouquinho também de direito material aqui com você. É o seguinte, artigo 130 do CTN, ele prevê pra gente algumas características importantes quanto à responsabilidade, e ele prevê lá no artigo 130 que todo adquirente de bens imóveis vai responder pessoalmente pelos tributos devidos pelo bem adquirido. Boa noite, Amy, tudo bem? Boa noite, Leide, boa noite, tudo bem? Todo imóvel adquirido, todo adquirente responde pelos tributos devidos pelo bem adquirido. Então, a partir do momento em que eu adquira um patrimônio imóvel, eu vou receber esse patrimônio imóvel, todo passivo que esse imóvel tenha vai ser transmitido para a pessoa do adquirente, tá legal? Então, ainda que eu não tenha praticado o fato gerador, eu vou responder pelo tributo passado, pelo tributo que é devido pelo imóvel antes da aquisição. Mas eu tenho certeza que a prova não vai bater aí. Se ela questionar isso, ela vai questionar um outro ponto, ela vai questionar exatamente a regra do parágrafo único, que é a aquisição do bem imóvel através da asta pública. Pessoal, aquisição do bem imóvel em asta pública, ou o adquirente vai receber esse imóvel zerado de passivo tributário. Ou seja, a gente vai enxergar que a aquisição do bem imóvel, ela é uma forma de aquisição originária, de forma que eu não teria aí que trazer com o adquirente o passivo que esse imóvel eventualmente tem, o passivo tributário que esse imóvel eventualmente tenha, tá? E aí, deixa eu te alertar para um detalhe.
Essa regra é uma regra que vai ser aplicada para a matéria tributária, né? A gente sabe que o examinador, a banca examinadora tem feito bastante mescla, né, entre as áreas do direito, falando, por exemplo, de direito tributário com outras esferas do direito, outros ramos. Essa regra do nosso artigo 130 no parágrafo único, ela refere-se a passivo tributário, não refere-se a passivo, por exemplo, de condomínio, tá? Aí a matéria tributária, ou a norma tributária não vai ser aplicável de forma objetiva aqui pela mesma regra do artigo 130, parágrafo único, tá? Se eu adquiro um bem imóvel, esse bem tem passivo de condomínio, a aquisição em esta pública não vai haver a subrogação do valor da aquisição no preço do bem adquirido, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para não fazer confusão, beleza? Então é importante a gente lembrar aí dessa questão do nosso parágrafo único aí, por conta da regra do nosso artigo 130 do Código Tributário Nacional, beleza? Uma outra coisa aqui, a gente não pode fazer confusão, não deve se esquecer também, quando pensa em responsabilidade, da figura da substituição tributária, outro tema que a prova adora perguntar. Pessoal, o que é substituição tributária? A gente tem ela tanto lá no nosso artigo 130, artigo 150, parágrafo 7º. Boa noite, Emanuel, tudo bom com você, querido? Bom te ver aqui. A gente tem lá toda a ideia da substituição tributária prevista no artigo 150, no parágrafo 7º da Constituição. Temos isso também na Lei Complementar 37/96, a Lei Candir, né? Tem o artigo 128, que fala que pode haver a previsão da fixação de responsabilidade por alguém, mas eu quero que você entenda comigo uma lógicazinha disso. Qual que é a lógica que eu quero que você entenda? Toda vez que nós falamos de substituição tributária, a gente vai colocar alguém respondendo o tributo em nome de outro alguém. Então vamos imaginar o seguinte, vamos pensar, por exemplo, numa ideia de cadeia de comércio, tá? Onde uma fábrica venda um produto para um atravessador, um atacadista, esse atacadista vende para um comerciante menor e esse comerciante menor vende para o consumidor final. Então, vamos pensar numa cadeia com quatro modificações, né? O industrial vende para o atacadista, que vende para um comerciante, que vende para o consumidor final. A partir do momento em que essa cadeia de comércio está estabelecida, eu tenho contribuintes aqui do ICMS, né? O fabricante vendendo para o atacadista, o atacadista vendendo para o comerciante e o comerciante vendendo para o consumidor final. A gente sabe que o consumidor final aqui nessa hipótese, ele não é contribuinte do ICMS. Contribuintes seriam só esses três aqui, né? Esse último aqui, o consumidor final, a parte última da cadeia, não é contribuinte do ICMS. É aquilo que a gente chama, na verdade, do chamado contribuinte de fato. O que é o contribuinte de fato? É aquele que acaba arcando com o encargo financeiro do tributo, mas que não é contribuinte do imposto efetivamente, né? Nesse exemplo que a gente está tratando, contribuintes são só os vendedores. O nosso consumidor final não é contribuinte. Ou seja, a partir do momento em que a gente tenha três figuras que fazem a compra e venda, e o último aqui da cadeia como sendo consumidor final, esse sujeito aqui é um sujeito que não é contribuinte, mas é quem acaba arcando com o encargo financeiro. É o que a gente chama então de contribuinte de fato. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro meu amigo Isael. Doutor Isael, advogado aí, muito bom te ver por aqui, Isael. Beijo aí, beijo em todo mundo, na Cris e nas crianças. Volta aqui comigo, ó. A partir do momento em que nós temos essa figura como o contribuinte de fato, esse contribuinte final, essa última pessoa da cadeia, ela não é contribuinte do imposto. Muito bem? Então, a partir do momento em que a gente pensa em responsabilidade tributária, a gente pode imaginar situações onde a lei vai dispor a obrigação de alguém pagar o tributo em nome de outro alguém. Então, vamos lá. A partir do momento em que a gente tenha essa previsão fixada na lei, é que a contribuição, é que a substituição tributária pode acontecer. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma cadeia de comércio onde a lei imponha essa figura da substituição tributária. Quem já teve aula comigo na sala de aula ou já teve aula comigo em algum lugar, provavelmente já viu
já me viu tratando desse exemplo quando nós falamos de substituição tributária, pensando lá no exemplo de sorvete, né? Então, o exemplo que eu gosto de ilustrar tratando desse tema é o fazendeiro que vende leite para nossa empresa cooperativa que trata o leite, a cooperativa que vende para a indústria de sorvete, por exemplo, a Aquibon da vida, a Aquibon que vende para o comércio e o comércio que vende para a gente. Então, nesse exemplo, nós temos uma cadeia de 5 figuras, né? E essas figuras aqui, elas podem ser tratadas com a figura da substituição tributária quando, por exemplo, a cadeia de comércio for colocada aqui em favor dessa empresa que faz a grande produtora do negócio, que seria no caso Aquibon, ela como responsável tributária, tanto pelos tributos devidos naquelas operações anteriores a ela, quanto nas operações posteriores. O que significa isso? Significa que a lei pode impor ao contribuinte substituto, nesse caso, nesse exemplo, que seria a nossa Aquibon, a substituir a obrigação tributária que seria devida pelas operações anteriores ou mesmo posteriores. Então notem, se a Aquibon passa a ser responsável tributária pelos tributos devidos pelo produtor de leite e pela cooperativa, quando o produtor vende para a cooperativa e a cooperativa vende para a Aquibon, contribuintes são esses. A Aquibon, ela não é substituta tributária, não é contribuinte, ela é adquirente desse produto. Então ela é meramente uma figura de substituta, onde a lei vai impor a obrigação dele pagar o tributo que seja devido por esses dois. Por que, Rubens? Porque a lei quer. Porque a lei entende necessário, porque a lei tem facilidade de fiscalizar um produtor de sorvete ao invés de 5 mil fazendas no Brasil. Então ela vai lá, estabelece uma regra de substituição, e nessa regra de substituição, a Aquibon seria responsável tributária, nesse exemplo nosso aqui, pelos fatos geradores havidos antes dela. Então reparem, quem que é contribuinte nessa operação? Contribuinte é o produtor e é a nossa cooperativa. A Aquibon é apenas uma substituta. Se porventura, no ato da substituição, a substituta fizer um pagamento de tributo a maior ou de forma indevida, quem continua sendo responsável ou pessoa jurídica competente para buscar eventual tributo pago a maior, continuam sendo os contribuintes. Só que a gente não pode esquecer da regra do 166. Eu só posso pegar de volta o dinheiro, só posso entrar com repetição de indébito se a pessoa que arcou com o encargo financeiro não pagou o tributo a mais. Então, cuidado. Quando eu falo de substituição tributária para trás, é mais difícil dessa operação acontecer, porque o nosso contribuinte de direito, que é o comerciante, a cooperativa ou o produtor, em regra, não foi ele quem desembolsou, e essa empresa aqui, que é a substituta, já fez o pagamento, e aí ela normalmente ela já arca com esse ônus financeiro. A banca da FGV gosta mais de tratar desse tema pensando na substituição tributária para frente. Por quê? Quando a Aquibon vende lá para o comércio, para o supermercado, o mercado vende para o consumidor final, o que a lei faz? Ela pode impor a Aquibon a obrigação de antecipar o pagamento do tributo, mesmo antes dessa venda acontecer para o consumidor final. Boa noite, Bel, tudo bom com você? Boa noite, Elaine. A partir do momento, boa noite, Dani. A partir do momento em que olá, tudo bom? Eduardo, tudo bom, querido? Joia? Lá de Goiânia também. A partir do momento em que a Fazenda Pública faz essa cobrança, faz essa imposição, cobrando isso da figura da Aquibon, que seria a nossa substituta tributária, o que vai acontecer? Ela é quem vai ter direito, ela é quem vai ter direito de eventualmente discutir o crédito tributário, ou é o comerciante? Você entendeu a pergunta? Olha lá, vem comigo. A partir do momento em que a Fazenda Pública impõe a lei, impõe a obrigação da substituição tributária, só vai ter direito a entrar com a repetição de indébito a pessoa que não
repassou o encargo financeiro para mais ninguém. Boa noite, Paula, boa noite, Daí, boa noite, Daniel. Muito legal. A partir do momento em que há esse repasse, o contribuinte de fato, que ele paga, se o contribuinte de fato pagou esse encargo financeiro, não pode haver repetição de indébito por mais ninguém, a menos que o contribuinte de fato autorize o contribuinte de direito, tá? Então vamos lá, deixa eu tentar arredondar essa conversa aqui para a gente não ter dúvida, ó. O contribuinte, imagine que a Kibon tenha a obrigação de repassar o encargo, perdão, de substituir tributariamente, fazer o pagamento do tributo para as prestações posteriores. Então, que bom que vende para o comércio e o comércio que vende para o consumidor final. O que a Fazenda Pública pode impor por lei? Que a Kibon pague tanto o ICMS dessa operação onde ela, Kibon, é contribuinte, quando ela pague também a operação onde ela não é contribuinte, mas ela ela vai ser substituta desse comércio aqui no sorvete que ele vai vender para o consumidor final. Então, nessa operação, o que vai acontecer? Essa empresa Kibon vai ter que pagar o ICMS dessa aqui como operação contribuinte e dessa operação como substituto tributário. Mas quem que é o contribuinte? Continua sendo ela. Reparem, quando ele fala de substituição, ela está colocando alguém no lugar do contribuinte. E se você pegar a regra do artigo 166, só pode repetir em débito quem é o contribuinte. E aí, à medida em que o contribuinte seja identificado, é esse cara quem tem condição, é esse cara quem tem autorização para ingressar com a nossa repetição de indébito, tá? Muito cuidado com isso. A regra do 66 ela é extremamente importante. Eu só posso pensar na substituição tributária quando e se eu tiver um tributo pago a maior ou de forma indevida e não tenha recuperado esse valor financeiramente do nosso contribuinte de fato, tá legal? Um detalhe, quando a gente tem uma situação como essa, onde o fato gerador é presumido, mas não se efetiva, ou seja, a Fazenda impõe que a Kibon, ao vender para o comerciante, já antecipe o ICMS da venda que haverá lá na frente do comerciante para o consumidor final. Pode acontecer de nessa operação aqui não acontecer a venda, sei lá, o caminhão de sorvete foi roubado, o sorvete derreteu, não aconteceu a venda. Se isso acontece, é autorizado a esse sujeito a imediata e preferencial restituição do que foi pago. Quem que repete? Esse sujeito, porque ele é o contribuinte. Por mais que o ônus, a guia tenha sido paga pela Kibon, esse é o contribuinte. Rubens, eu não entendo isso, porque se a Kibon que pagou, porque a Kibon não pode repetir? Simples. Quando a Kibon repassa isso, ela já impõe a esse sujeito que é o comerciante o ônus desse passivo tributário, né? Então, por mais que ela seja a responsável por repassar essa grana, ao repassar, ela não está fazendo isso de forma simples. Ela não está simplesmente pagando e ela sendo a coitada da história, entende? Boa noite, Rodrigo. Você não está na aula da pós hoje não, irmão? Se tiver, já me dá um salve aí. Mas enfim, a partir do momento em que a Fazenda Pública esteja impondo essa obrigação através da substituição, a substituição ela tem que ser muito objetiva pra gente, tá? Só pode pegar de volta o passivo quem pagou, quem é o contribuinte, não necessariamente quem pagou, tá ligado? Então, eu preciso ter essa lógica. Quem arcou com o encargo financeiro? O cara que arcou com o encargo financeiro é quem tem que pagar essa bagaça aí, quem tem direito a repetir o indébito nessa brincadeira nossa aí, tá legal? Então, essa é a nossa lógica quando a gente pensa aí na figura da repetição do indébito do tributo indireto. Vale para o ICMS, vale para o IPI, é a mesma lógica. E aí vamos lembrar daquele detalhe. Quem que é contribuinte do IPI? Contribuinte do IPI em regra, o cara que industrializa, o que vende após a industrialização, né? Então, se eu tenho lá uma fábrica de bebida alcoólica, uma fábrica de refrigerante, uma fábrica de qualquer coisa, pode ser uma fábrica de bebidas. O cara fabrica bebida, vende para o atacadista e o atacadista vende para o consumidor final. Quem que é contribuinte de IPI nessa história? É o industrial, é quem industrializa, tá? Então a gente tem que ter essa lógica aí. A partir do momento em que... Fica tranquilo, Rodrigo, tô brincando, irmão, fica de boa. A partir do momento em que a Fazenda Pública estabelece pra gente
a necessidade da cobrança do imposto por força de substituição, a gente tem que entender isso, né? Essa figura do IPI não vai ser aplicável para quem não industrializa, é só para quem é industrial, tá? Dá boa noite aqui para Ivoneide, beijo querida para Isabel, que já tá mandando um uhul, fábrica de bebidas. A Isabel, ela tem um problema sério aí com álcool, gente, então ela sempre que ela vê bebidas, ela se revela, né? Mas a gente tá força, viu? Só por hoje, viu, Isabel? Só por hoje. Mas enfim, vamos lá. Então, tá claro, gente, IPI só vai ter repetição de indébito de IPI para quem é industrial e se provar que não repassou encargo, tá, galera? É a mesma lógica do artigo 166. Outro detalhe, 5 anos, né? Repetição de indébito sempre no prazo de 5 anos, de tudo aquilo que foi pago nos últimos 5 anos. E aí você lembra das súmulas 162 e 188 do STJ, né? Pode repetir o indébito de forma corrigida e atualizada, súmulas 162 e 188 do STJ dizem pra gente como e quando a gente pode pegar a nossa correção e a nossa atualização. Nunca se esqueçam dessas duas súmulazinhas quando for pedir o nosso indébito. 5 anos, corrigido e atualizado na forma do 167, 168 de 5 anos, né? E súmulas 162 e 188 do STJ. Beleza? Então, esses aí também são pontos que eu quero, que é importante a gente destacar aqui. Um outro ponto que eu acho que pode vir na nossa prova agora é o nosso ISS, né? Eu tenho falado bastante de ISS nas aulas presenciais, porque eu tenho a impressão de que pode voltar esse tema na prova, porque ISS é um tema que a OAB adora falar, né? O ISS é um tema que a OAB gosta de abordar, e toda vez que a gente fala do ISS, a gente tem que lembrar o seguinte: qual que é o fato gerador do nosso ISS? O fato gerador do ISS é a prestação de serviços, ponto. Só que, quando a gente fala do ISS, a gente tem que lembrar que a base de cálculo desse imposto, em regra, é o preço do serviço. Em regra, está no artigo 7º da lei, né, da lei complementar 116. Só que, saca o seguinte: se o trabalhador que estiver lá discutindo o ISS for um trabalhador autônomo, continua valendo a regra que está prevista no Decreto-Lei 406 de 68. Novamente, Decreto-Lei 406 de 68 é um decreto que está valendo, e lá no artigo 9º, parágrafo 1º, ele fala que todo ISS de autônomos é pago a base de uma alíquota fixa. O que significa isso? Não é uma alíquota que será cobrada percentual sobre o valor do serviço prestado, né? O que nós temos aqui, no caso do ISS, é uma figura diferente para o trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo vai fazer o pagamento de forma fixa. Olha, mais gente chegando aí, professor Hildo, grande amigo, grande professor, prazer ter você comigo aqui, professor, uma honra. E também a Michele, que foi minha aluna lá na Anhanguera, lá uns 3 anos atrás, né, Mi? Muito bom. Olha aqui, pessoal, a partir do momento em que eu tenho a figura do autônomo, o autônomo vai pagar ISS fixo. Então, imagina que eu sou lá um pedreiro e me cadastro na prefeitura. Pouco importa o quanto eu tenha de receita por conta do meu serviço prestado. Quando eu sou autônomo, eu vou pagar o ISS de forma fixa, independente de quanto eu tenha de receita. Ou seja, eu vou pagar ISS por um valor fechado. Então pensa assim, ó, tava dando exemplo. Eu sou pedreiro, trabalho lá construindo paredes, erguendo paredes, reformando casas e tal. Se eu sou um contribuinte do município X e estou cadastrado na prefeitura, eu vou pagar o ISS, sei lá, 500, 600, R$1.000 por ano, pouco importando quanto seja a minha receita de serviço. Então eu vou pagar o ISS sempre valor fechado,
quando eu for autônomo, para justamente não ter uma tributação em duplicidade, porque a receita que eu vou ter dos meus trabalhos já vai ser a base de cálculo do imposto de renda. Então, o Decreto-Lei 406 de 68 é muito categórico e muito objetivo nisso. Eu pago o ISS de forma fixa, independente de quanto seja o valor do serviço prestado. É sempre de forma fixa quando eu for autônomo. E outra coisa, a partir do momento em que a Fazenda Pública institua, né, as normas de ISS, a mesma lógica do ISS fixo vai ser estendida para as sociedades uniprofissionais. Médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, psicólogos, papapá. O artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68, no parágrafo 3º, estende a mesma lógica do ISS para o autônomo para as empresas, para as sociedades uniprofissionais. Rubens, como assim entidade uniprofissional? Simples. Sociedade de advogados, sociedade de médicos, sociedade de engenheiros, que façam isso com responsabilidade pessoal. Importante isso. Não pode ter caráter empresarial naquela atividade. A premissa para que ela possa gozar desse benefício é que seja uma sociedade uniprofissional com a responsabilidade pessoal. Não pode ter características empresariais. E isso a prova gosta de perguntar. É um tema interessante que eu acho que vale bem a pena a gente ficar atento com isso. Então marca no seu código aí, Decreto-Lei 406 de 68, artigo 9º, parágrafos 1º e 3º são os parágrafos que eu acho que a gente precisa aí, deixar destacado, pensando nessa figura do nosso ISS, tá bom? Um outro ponto que eu pensei aqui em falar com vocês hoje está no fato daquilo que a gente tem que sacar em relação a algumas hipóteses, especialmente aí das imunidades. Pessoal, lembremos, imunidade tributária jamais vai ser confundida com isenção. Jamais vai ser confundida com isenção. A imunidade tributária vai ser para a gente uma hipótese de proteção constitucional para que uma tributação não chegue a determinada pessoa, né? Então, toda vez que a gente pensar na imunidade, eu tenho na imunidade uma característica de garantia, tá? A ideia da figura da imunidade é garantir, é proteger o contribuinte para que não haja tributação naquelas situações específicas. E aí lembrem, né? Nós temos no artigo 150, inciso 6, a linha A, B, C, D e E, as 5 hipóteses onde a gente chama de imunidade genérica, tá? As chamadas imunidades genéricas são aquelas que estão no artigo 150, 6, A, B, C, D e E, especialmente imunidades recíproca, religiosa e a subjetiva. Essas 3 imunidades que são só dos impostos, não vale para taxa, não vale para contribuição, não vale para nada que não seja imposto. Essas 3 figuras, elas abrangem todo o patrimônio, serviço e renda das entidades. Pessoal, cuidado. Se a igreja, que é um ente imune, compra um produto e nesse produto vem carregado de ICMS, pouco importa. O que vale pra gente aqui, para eu reclamar a imunidade, é a possibilidade de eu retirar a tributação do patrimônio, serviço e renda da entidade, não daquilo que ela compra. Então pensa assim, a igreja vai lá, vai comprar grampeador. A igreja vai lá, vai comprar caneta. Ela vai lá, vai comprar esta bela caneca do Tricolor Paulista. A partir do momento em que ela compra produtos, os produtos que vêm nessa compra, eles vão ter ICMS. A igreja vai ser contribuinte de fato, Rubens, é isso, é isso. Dá para reclamar o ICMS disso? Não. Por que não? Porque a partir do momento em que ela é contribuinte de fato, ela não é contribuinte de direito, ela não tem que discutir. A imunidade é do patrimônio que a entidade tem.
Então, os imóveis, os automóveis, os serviços que elas prestem, a renda que elas aufiram, mas não há que se falar aqui nessa hipótese de reclamar imunidade em relação, por exemplo, aos produtos que ela adquire, beleza? Então, a igreja é imune daquilo que é dela, não daquilo que é do outro. Então, se o outro vende produto, o outro não é imune, vai pagar imposto normal, tá? Então, essas três figuras, recíproca, a imunidade religiosa e a subjetiva, entidade sindical, partido político, fundação de partido político e sindicato de trabalhador, que são as três figuras da linha C, elas todas estão protegidas pela imunidade dos impostos quanto ao seu patrimônio, serviço e renda. Não entra nada nessa imunidade que não esteja nesse pacote aí, tá? Tem que estar nesse pacote de patrimônio, serviço e renda da entidade. Firmeza? Não faz confusão. As duas últimas figuras que tem lá no nosso artigo 150, inciso 6, são as figuras da imunidade dos livros e dos discos, né? Todo livro, jornal, revista, independente do conteúdo, independente do que esteja naquele pacote lá de conteúdo da revista, do jornal. Livro de receita, revista de sacanagem, revista de tititi, de novela, dane-se. Se é revista, se é jornal, se é livro, tá imune. Tá? Então, todo o serviço, todo o produto, né, que é usado nessa figura, então, é o livro, é o jornal, é a revista, e é o papel destinado à impressão desses produtos, que é o que fala a nossa Constituição. Olha, Manu, lá de Goiânia também, que agora deve estar morando na Argentina, não é isso, Manu? Muito bom ver você por aqui. Então olha aqui, ó, essas entidades que vendem revista, jornal, livro, eles vão gozar de imunidade, vão ter essa imunidade por conta do que a Constituição dá pro produto. Então a editora Saraiva, a editora Abril, eles não são imunes. Quem é imune é o produto que ela vende, é o livro, é a revista, é o jornal, independente do conteúdo que eles têm lá. Vou chegar no CD já, Katia, já chego no CD. Vamos fechar o livro primeiro, ó. Quando eu penso no livro, jornal, na revista, é tudo aquilo que a gente tem para essas figuras, tá? Boa noite, Clécia, ex-aluna minha lá da Bahia agora. Vamos ver você por aqui também. Ó, quando a gente tem o livro, o jornal, a revista, todo esse produto é imunizado. E aí, o que eu acho que pode vir na nossa prova é o seguinte: o STF reconheceu que essa imunidade que é dada ao livro e ao papel também foi estendida ao e-book e também foi estendida aos leitores de e-book, né? Aqueles produtos o Kindle da Amazon, aquele Leve da Saraiva, são leitores de livros digitais, e eles ganharam essa mesma imunidade dentro... Oi, querida, bom ver você também. A mesma imunidade que tem o papel também ganhou esse tipo de produto, tá? Então, toda vez que a gente olha para a imunidade do livro, a ideia é entender que ela ganhou essa figura para baratear, entre aspas, né, desonerar o acesso à informação. Se o acesso à informação foi acrescido de outras formas de leitura, como o e-book hoje, então o STF estendeu essa mesma imunidade que tem do livro e do papel para o e-book. Agora um detalhe. Tá nesse pacote o livro, o jornal, a revista e o papel. A tinta não. Então tudo aquilo que é meio escroto falar disso, mas é assim que o STF entende. A gente não aplica essa imunidade para a figura da nossa tinta, tá? É só para o livro e para o papel. E detalhe, como eu disse, as entidades não são imunes. Ô Orcélio, doutor Orcélio lá de Goiânia também, um monte de ver por aqui, querido. Olha aqui, ó. A imunidade do livro, ela tá ali... E ela vai imunizar essa figura e não a empresa. Então pensa assim, ó. A Saraiva compra papel de alguém. Quando ela compra esse papel de alguém, ao comprar esse papel de alguém, ela compra esse papel dizendo, olha, para fazer livro. Então ela já compra o papel sem tributo. Então a pessoa que vende papel, vende sem repassar o ônus tributário para a Saraiva edita o livro, imprime o livro, vende o livro, ela vai ter receita, ela vai pagar imposto de renda, ela vai pagar IPTU nos seus imóveis. O que ela não vai pagar é o produto
É o imposto no produto. Então, ó, até o Chagas perguntou aqui, esses entes têm imunidade, que têm imunidade pagam imposto de renda? Vamos lá. Se for igreja, sindicato, aquelas das linhas A, B e C, não, Chagas. Agora imagina a Saraiva. A Saraiva vende livro e tem renda. Ela vai pagar imposto de renda? Vai. O que a Saraiva não vai pagar é imposto sobre o livro. Não vai pagar ICMS, não vai pagar IPI no produto livro que ela vende e que ela produz, tá? Então, a entidade, o livro é imune, o jornal é imune, não é a Saraiva que é imune, a Folha que é imune, o Abril que é imune, tá? É o produto que goza de imunidade. E aí, respondendo a pergunta da Kátia, aí o CD. O CD tem a mesma lógica, tá? Só que a imunidade do CD e do DVD, ela é nova entre aspas, né? Entre 2013 na Constituição e nunca veio na prova, nunca caiu na prova da OAB essa nossa figura. E aí um detalhe, o que é importante saber dela? Da mesma forma como a editora é tributada, os produtores de CD também são tributados. Imposto de renda, IPTU, etc. O que é imune no CD, no DVD, etc., é o disco, é o produto vendido. Então, quando você vai lá na Americanas e compra um CD, se é um CD de música nacional, feita no Brasil, aqui, ou de música gringa, mas feito aqui, ele vai gozar de imunidade no produto. Então eu vou comprar lá na Saraiva um CD, um DVD, na Americanas, um CD, um DVD de música nacional, de música gringa, mas feito aqui, esse produto vai ser vendido sem tributação, tá? Sem incidência de imposto no produto. Ô Mi, qual o fundamento você quer saber? De qual pergunta? Só para eu conseguir te responder aqui, tá? Mas só concluindo a lógica, ó. A partir do momento em que a gente tem essa imunidade, o produto vai ser vendido sem imposto. Então o Daniel colocou a mídia também, né? A mídia vai gozar da imunidade, o que o artigo 156C fala como suporte material, né? Esse suporte material pra gente é o nosso CDzinho. Essa imunidade está no artigo 156, a linha E, tá? Então lá ele fala da mídia e tudo isso. Então o CD e o DVD estão nesse mesmo pacote para tentar desonerar o produto musical, né? O que não deu certo, na verdade. Né? Na prática isso não deu certo, talvez até por isso que a prova quase não pergunte isso. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. A Constituição ela fala que essa mídia, que esse CD, que esse DVD são figuras que vão gozar da imunidade. Só que ele coloca lá, exceto na etapa de replicação da mídia de leitura óptica, a laser. Então o que significa isso? Aquela empresa que faz a multiplicação das cópias, que faz a replicação das cópias, ele não é imune. O serviço de replicação não é imune, tá? Tem uma lógica meio maluca para isso, mas eu vou explicar para vocês rapidamente. Acontece o seguinte, lá na Zona Franca de Manaus estão concentradas as empresas que fazem isso. Se o governo federal, se a emenda constitucional, tirasse essa imunidade também da replicação, corria o risco de as empresas saírem da Zona Franca e voltarem para o sul do sudeste. E aí poderia eventualmente trazer algum prejuízo lá para a Zona Franca de Manaus. Então o que eles fizeram? Mantiveram a mantiveram a isenção lá na Zona Franca, e qualquer pessoa que faça a produção disso fora da Zona Franca vai ser tributado na etapa de replicação. Então, para desonerar para não acontecer essa migração das empresas não saíssem da Zona Franca, mantiveram lá. Então, na prática, não se paga porque estão sendo feitas lá e são isentas. Mas a imunidade não abraça as hipóteses da figura da etapa de replicação das leituras de mídia, tá? Então, essa figura aí não entra nesse pacote, tá legal? Um outro ponto aí que eu acho que é importante a gente destacar em relação às imunidades é o seguinte. Lá na imunidade, a gente tem essas que estão no artigo 156, as linhas A, B, C, D e E, como sendo as nossas figuras de imunidade genérica. Tem outras figuras que não são as genéricas, mas que são as específicas e que são importantíssimas. Por quê? Além de a gente verificar
a figura da genérica de forma mais simples, eu entendo que a figura da imunidade específica, ela tem muito mais possibilidade de pergunta. Então vamos lá. A gente tem algumas imunidades específicas, como sendo, por exemplo, a imunidade referente às exportações. Então a gente sabe que todo produto que for... Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, não? Alguém mandou mensagem aqui dizendo que parou a transmissão. Alguém pode me dar um ok para falar se está ok? Tá ok? Tá. Alguém mandou mensagem aqui dizendo que saiu do sinal. Perdeu alguma coisa? Não. Alguma coisa ficou fora do lugar? Bom, beleza. O pessoal dizendo que tá ok, eu vou seguir aqui. Então, ó, vou voltar na minha linha de raciocínio, tá? Imunidade na exportação. Toda vez que a gente tem uma imunidade de exportação, a gente vai pensar no seguinte, ó. A partir do momento em que se exporta, como forma de beneficiar, como forma de agregar valor à exportação, a Constituição imunizou ICMS na exportação, imunizou IPI na exportação. Então quem produz produtos nossos aqui e vende para fora, na exportação não se paga IPI, na exportação não se paga ICMS. Além disso, também não se paga contribuições sobre as receitas de exportação. Então vamos lá, ó. Imagine que eu seja aqui um produtor de grampeadores. Quando eu vendo o grampeador aqui no mercado nacional, a gente paga ICMS e eu pago IPI na industrialização. Show! Se eu pego esse mesmo produto e mando para outro país, exporto esse grampeador, esse produto vai ser vendido lá para fora sem IPI e sem ICMS. E eu, que sou exportador, vou me creditar do ICMS e do IPI que incidia nisso. Então eu não vou, entre aspas, morrer com esse imposto. Eu vou tomar crédito, né? A gente sabe que IPI e ICMS são não cumulativos e que vão gerar crédito para quem está na cadeia de industrialização ou de comercialização, IPI e ICMS. Muito bem. Quando eu exporto, na exportação, eu não vou pagar o IPI e o ICMS sobre o produto. A minha empresa é imune? Não. A exportação que é imune, tá bem? A partir desse momento, eu quero que você entenda o seguinte. O artigo 155 imuniza o ICMS, o artigo 153 imuniza o IPI, e o artigo 149, ele vai imunizar as receitas decorrentes de exportação. Então, a receita que a minha empresa, exportadora de grampeador, tem daquilo que ela recebe de fora em razão da exportação, não vai pagar as contribuições sociais sobre receita, sobre faturamento e nem as CIDs, tá? Então, a rigor, eu não vou pagar PIS e COFINS, nem eventuais CIDs que existam sobre aquilo que eu exportei, tá? O artigo 149 é claro, as receitas decorrentes da exportação não terão incidência de contribuições sociais. Ou seja, além de eu... Ô, Verinha, muito bom te ver, querida. Um beijo para você, saudades. A partir do momento em que a Fazenda Pública imuniza isso, ela imuniza com o objetivo de garantir que as pessoas tenham interesse em exportar, tá? Então, a exportação, ela é imune. Tanto no IPI quanto no ICMS, como esse exemplo que eu dei aqui do nosso grampeador, como nas receitas que a minha empresa tem em relação à exportação. Então imagine o seguinte, ó, imagine que nesse último mês, no mês agora de julho, a minha empresa tenha tido uma receita de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, 40 mil reais foram receitas que eu tive em razão de exportação e 60 mil reais foram receitas que a minha empresa teve em razão de vendas no mercado interno.
Esses 60 mil vão pagar PIS e COFINS normal. Aquilo que eu tenho decorrente da exportação, ou seja, aqueles 40 mil, eu vou ter o benefício de, além de não ter pago IPI nem ICMS no produto que eu exportei, a minha receita de dinheiro que veio de fora para cá vai ser imune das receitas de exportação. Então, eu não vou pagar PIS e COFINS nessa exportação, na receita que eu tive, perdão, em relação a essa exportação. Isso é um benefício que a Constituição dá no artigo 149 para as empresas que exportam, tá? Então, essa é outra imunidade das modalidades específicas. Então, lembrem, IPI e ICMS na exportação não tem, e PIS e COFINS e CID nas receitas que decorram da exportação também não tem. Tá? Ah, Rubens, mas no final de tudo a sua empresa vai pagar imposto de renda? Vai pagar contribuição sobre o lucro? Vai, porque aí eu não estou imunizando, não é imunidade do imposto de renda, é só da contribuição e é só da receita da exportação, tá? Então, cuidado com isso, também é imunidade que a gente vai chamar de específica. Uma outra imunidade importante das específicas é a imunidade do ITBI. A prova também adora perguntar ela, tá? O que é a imunidade do ITBI? Toda vez que eu faço uma venda de bem imóvel, eu pago ITBI, porque eu tenho aí o fato gerador, que é a transmissão do bem imóvel. A partir do momento em que se transmite bem imóvel, se pratica fato gerador de ITBI e se paga ITBI, maravilha, show de bola. Doutor Wellington chegou com a gente aí. Bruno Grassi, manda um beijo pra Flavinha, querido, e pro Neném também. Vamos ver vocês por aqui. Olha aqui, ó. A partir do momento em que a Fazenda Pública tem esse direito à cobrança do ITBI, ela vai fazer essa cobrança de forma normal toda vez que houver transmissão de bem imóvel. Transmissão por ato oneroso, tá? Não por ato gratuito. Muito bem. Se eu tiver um imóvel e eu faço a aquisição desse imóvel com o objetivo de integralizar esse imóvel no capital social da minha empresa. Então, eu, Rubens, vou comprar um imóvel, sou dono de imóvel, vou integralizar no capital da minha empresa, no meu escritório de advocacia. Se eu faço essa integralização, não se paga ITBI. A minha sociedade decide comprar o imóvel de alguém para ser a sua sede própria. Não vai pagar ITBI desde que eu integralize esse capital na minha empresa, né? Então, desde que esse imóvel passe a formar o capital social da minha pessoa jurídica. Muito bem. Qual que é o detalhe em relação a isso? Essa imunidade, ela acontece para a aquisição de qualquer imóvel que sirva para integralizar o capital social da empresa. Todavia, se essa entidade que faz a aquisição tiver a chamada receita preponderante de locação, venda de bens imóveis ou de arrendamento mercantil, ela não tem direito a essa imunidade. Então, o 156 da Constituição, parágrafo 2º, ela deixa muito claro isso. Não pode ser uma entidade que tenha receita preponderante de locação, compra e venda de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Isso vai ser combinado e você mete uma marcação no seu código aí, faz Ô Fernandinha, boa noite, querido. Faz uma remissão no seu código aí para o seguinte: você vai colocar essa remissão lá no seu código, fazendo uma remissão lá para o seu artigo 37 do CTN. O artigo 37 ele explica da preponderância. Vai ser preponderante a sociedade que tenha 50% de receita nos últimos 2 anos antes da venda ou 2 anos depois da venda de receita de locação. Então fica atento com isso, porque isso é uma pegadinha que pode acontecer pra gente. Pessoal, o Insta tá me alertando aqui acerca do final do nosso tempo. Falta 1 minuto aqui para ele derrubar a gente. Então, só para eu finalizar aqui, imunidade vai cair na prova, fique esperto com isso. Não confunda com isenção. Isenção e imunidade são figuras distintas. Isenção é por lei, imunidade é constitucional. Isenção, ela pode ser revogada a qualquer tempo, imunidade não. A isenção, lembra, né? Ela só não pode ser revogada se for concedida sob prazo certo e sob condição onerosa, tá bom? E aí, ó, recadinho aqui nos meus últimos 50 segundos. Galera, pelo amor de Deus, baixem ansiedade. Não há que se falar em ansiedade na prova. Eu sei que é chato, é difícil, é foda, só que essa prova é tua, velho. Você vai arregaçar nessa prova.
com atenção, com leitura, isso que é importante. Fazendo isso com atenção, fazendo essa leitura com calma, 12, 13, 15 vezes, não tem problema, mas desde que você leia. Leia, digira cada pergunta da nossa prova. Cada pergunta. Claudião, é difícil, mas não é impossível, irmão. Se eu conseguir, você consegue, velho. Tá? Se eu conseguir passar nessa porra, você também consegue, velho. A gente não tem nada de diferente. Eu e você somos a mesma coisa, só que eu sou mais bonito. Só isso. Beleza? Pessoal, daqui a